Oi, leitores! O meu nome é Bárbara e sejam todos muito bem-vindos ao Entre Linhas. A proposta do vídeo de hoje é trazer alguns elementos para vocês que deixam os livros mais interessantes. Para quem assistiu o vídeo passado, lembra que eu falei de 7 itens que são chatinhos nos livros, que às vezes tiram a paciência dos leitores, só que tudo isso de acordo com a minha perspectiva. E nesse vídeo eu também vou trazer 7 elementos que podem fazer com que os livros fiquem bem mais interessantes, só que novamente de acordo com a minha opinião, com os meus gostos. Então vamos lá. Primeiro item, casal que cresce junto, o casal que evolui junto, que um dá suporte ao outro e assim eles podem realmente crescer lá na história. E não dos dois é super adulto, super responsável, o outro é muito criança e esse super adulto meio que leva o outro nas costas. Eu não gosto muito disso, acho legal quando os dois têm uma troca interessante no livro. Item número 2. Descrição poética de coisas, pessoas e lugares, só que em poucas frases. De modo que não fique enjoativo e não provoque a distração no leitor. Isso até entra uma coisa que é bem requisitada, eu acredito, dentro da poesia e que faz toda a diferença nela, que é quando o escritor, o poeta, vai falar de uma coisa grandiosa, vai falar de algo muito significativo em pouquíssimas palavras. Isso reflete um grande domínio da língua e, consequentemente, muita sensibilidade também. Item número 3, um livro que vai acompanhar um personagem à medida que ele se desenvolve como ser humano, à medida que ele cresce. E existe um gênero literário que é o romance de formação, que vai falar sobre isso, que vai retratar esses personagens desde talvez a sua infância ou então a adolescência até a vida adulta e vai desenvolvendo ele, mostrando seus erros, seus acertos, seus aprendizados. Eu acho isso incrível. Gente, desculpa, eu fui perceber agora que estão aqui numa reforma, acredito, na casa do meu vizinho, então estão martelando toda hora. E de vez em quando pode ser que exista um ruídozinho no fundo, então relevem, por favor. E assim, com esse romance de formação, nós conseguimos nos identificar bastante com os personagens, ter bastante empatia e até, de certa forma, nos enxergar neles, porque há alguns erros, alguns aprendizados deles, nós também já passamos antes. Item número 4, narrador que interage com o leitor ao longo da história. O rei de fazer isso é Machado de Assis. Incríveis os narradores dele. Assim, em alguns momentos eu acho os narradores do Machado de Assis quase que uma das estrelas do livro, sabe? Ele interage com o leitor, ele fala algumas coisas que nós estamos pensando enquanto nós estamos lendo, faz com que a leitura fique super interativa e com certeza bem mais fluida. Item número 5, isso é muito controverso. Por quê? Porque o que eu vou falar agora, alguns vão amar e outros vão odiar, não tem meio termo. Que são os capítulos um tanto inconclusivos, que vão deixar o leitor não só com curiosidade, mas quase que com uma obrigação de consciência para ir ver o que vai acontecer no outro capítulo. Eu particularmente gosto muito disso, porque infelizmente eu tenho uma certa dificuldade de ficar realmente presa de verdade em um livro, em uma leitura. Quando isso acontece, geralmente eu já favorito o livro. E se eu tenho capítulos inconclusivos que vão me dar uma baita de uma curiosidade para saber o que está acontecendo, o que vai ocorrer depois, geralmente esse tipo de livro vai me prender e eu vou ler até o final assim, voando, porque a gente quer saciar essa curiosidade. E um livro que eu lembro que isso aconteceu foi O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Cara, esse foi um livro que eu li já sabendo, assim, do grande plot twist que aconteceu. Eu já sabia um baita de um spoiler dele, só que ele foi tão bom que eu li com uma empolgação incrível. E os capítulos dele, eu lembro que eram um tanto inconclusivos e eu ficava sempre naquela baita de uma curiosidade. Mas é um livrinho super fininho, eu li rapidão, tanto pela curiosidade quanto pela extensão mesmo do livro. Inclusive, eu posso até trazer uma resenha mais tarde dele. Item número 6 são livros de época que vão retratar aspectos do cotidiano que realmente aconteciam na época que eles estão retratando. Por exemplo, em um livro das Irmãs Brontë que eu li há um tempo atrás, tinha falando sobre, claro, o almoço, café da manhã e jantar lá na Inglaterra. E
lá tem os nomes diferentes. Se eu não me engano, o almoço é o café da manhã, o jantar é a ceia e o almoço mesmo não lembro qual que era o nome. E tipo assim, coisas simples, sabe? Mais do cotidiano e reais. Eu acho muito interessante porque a gente cresce no quesito visão de mundo. E a gente aprende que no mundo as coisas variam muito. E nós somos só um grãozinho de areia. A nossa cultura é totalmente diferente de um país que é vizinho nosso, por exemplo. Inclusive, nesses pequenos quesitos, nesses pequenos aspectos, a gente pode até começar a respeitar mais a cultura do próximo. Por fim, item número 7. Suspense policial que dribla totalmente o leitor. Olha, quando a gente tá lendo um suspense policial, a gente fica doido, querendo adivinhar quem foi que matou fulano de tal, quem é que é parceiro de fulano, mas a gente odeia que a gente esteja certo. Por quê? Porque meio que tira a graça, a gente gosta mesmo de levar o tapa na cara no final, de saber que eu desconfiei o tempo todo de fulano, mas fulano era inocente. Quem era o culpado realmente era aquele santinho que a gente nem pensava. Então, os livros de suspense policial que nós somos surpreendidos de verdade são os melhores. E ainda bem que a maioria das vezes é isso que acontece mesmo. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, clique no gostei aqui embaixo, comenta, fala se você tem alguma coisa que você ama nos livros ou odeia, me conta, eu vou ter o maior prazer de responder. Ativem os sininhos das notificações, porque toda vez que eu postar um vídeo, vocês vão ser notificados. Compartilhem com os amigos leitores de vocês. Muito obrigada pela atenção e tchau, tchau!